Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Covid-19 Palavra Pública desta quarta-feira. O cotidiano dos açorianos mudou de um dia para o outro. A realidade que conhecíamos foi alterada por causa da pandemia. Não fomos preparados para tantas mudanças, mas somos chamados a agir. Declaramos uma guerra a um inimigo invisível, mas poderoso. Se para os adultos o abandono repentino da rotina está a criar perturbações a vários níveis, para as crianças a realidade atual vem repleta de muitas dúvidas. Como explicar estas mudanças aos mais pequenos, que de repente não podem frequentar a escola, visitar os avós, nem brincar com os amigos? No programa desta tarde partilhamos algumas estratégias pedagógicas e ferramentas didáticas para os pais e crianças melhores enfrentarem e também lidarem com este período de isolamento social. Este é um programa de antena aberta no qual convocamos os açorianos para uma reflexão conjunta. Como explicar a Covid-19 às crianças é a pergunta que colocamos esta tarde. Ligue-nos para o 296 20 27 67. É a nossa convidada esta quarta-feira, Cristina Quental, educadora de infância. Muito boa tarde, Cristina Quental, bem-vinda a este programa. Na qualidade de educadora de infância, mais especificamente trabalhando com esta faixa etária do pré-escolar, mas também como mãe receptiva e também para esta reflexão conjunta. No caso das crianças mais pequenas, é importante explicar-lhes detalhadamente todas estas mudanças às quais elas foram sujeitas e, sobretudo, explicar-lhes porque é que estamos a viver este período e quais os condicionamentos que ele nos impõe também no dia-a-dia. Olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite. É sem dúvida importante explicar às crianças porque elas são bastante perspicazes e apercebem-se de tudo na realidade. Não é fácil para eles estarem em casa, não é fácil estarem separados dos avós, dos amigos, das professoras, do seu dia-a-dia, de não poderem fazer as suas atividades que tanto gostavam, as atividades extracurriculares, ir ao futebol, ir ao balé, ou ir às aulas de música, à natação. Isso tudo é uma grande privação para nós todos e, como disse, para os adultos é difícil, para as crianças muito mais. O que é que nós teremos de fazer? Explicar, dizer sempre a verdade, dizer que existe um bichinho que é invisível aos nossos olhos, mas que é muito perigoso, que está cá, que está na nossa rua, por isso não podemos ir para a rua, porque eles perguntam, mas porquê é que não vamos para a rua? Porque não podem ir ao supermercado, não podem ir com os pais fazer compras, não podem, têm que ficar em casa. É muito importante que percebam isso, temos que ficar em casa e explicar a eles que é na rua que está o perigo de contágio. Na rua é que está o perigo de contágio e que é necessário lavar as mãos com bastante frequência, várias vezes ao dia, demoradamente, com muita lavagem mesmo específica, mas esfregar bem as mãozinhas, não é só pôr debaixo da torneira, porque assim não mata o bichinho. Temos que esfregar muito com sabão. Nós lá na nossa escola até dissemos aos nossos meninos para cantarmos os parabéns 2 vezes, para os que já sabiam contar até 20, 30, 40, devagarinho seria o essencial. Explicando desta forma mais acessível, explicando que é um bicho, é verdade, que é um vírus que não se vê, mas que temos que todos juntos lutar contra ele. E como lida também com crianças, nesta fase não tão diretamente com as que estão no ensino pré-escolar, como é que tem sentido esta adaptação das crianças a estas mudanças que foram obrigadas a viver de um dia para o outro? Sim, de um dia para o outro tivemos que fechar a escola, só tivemos mesmo um dia, sabemos na quinta-feira que segunda-feira já não iríamos já voltar às aulas, tivemos que explicar aos meninos que iríamos para casa, mas numa esperança de voltar agora para iniciar um terceiro período, o que realmente não aconteceu, o que torna tudo mais difícil, porque 2 semanas ainda se consegue lidar mais ou menos bem, já estamos há um mês nisso e não é fácil. Eu também sou mãe, também tenho 2 meninos em casa e torna-se complicado mantê-los ativos durante o dia, mas o mais importante e que quero transmitir lá para casa é que devemos sempre continuar as nossas rotinas. É muito importante passar essa tranquilidade aos meninos e eles perceberem que todos os dias é um dia diferente e que temos que
acordar. Mas rotinas com horários pré-estabelecidos? Sim, dentro do possível, porque os pais também estão em teletrabalho. É muito difícil, há muitos pais que estão em casa estão efetivamente a trabalhar e torna-se difícil também gerirem esses horários. Mas dentro do possível, arranjar um horário, mas mais importante tudo é as rotinas do acordar, do deitar. Tem que ser exatamente igual como se estivesse na escola. As higienes diárias, o vestir, porque depois já há muitos meninos que ficam o dia todo de pijama em casa e isto não é nada bom. O vestir, mas hoje não vou sair de casa, não interessa. Tem que vestir, vamos fazer a rotina do trabalho pré-estabelecido pelos professores. Por exemplo, eu, como educadora de infância, faço vídeos com os meus alunos diários e mais as minhas colegas estamos a fazer vídeos diários, a mandar as atividades, a contar histórias, a propor algum desafio, alguma atividade. E é importante que a criança faça isso vestida, que esteja a perceber, que alguém vai ver, que depois também, e nós vimos, é verdade, e damos o feedback depois. E no contacto que tem com esses alunos, com as crianças, na medida do possível, percebem o porquê de estarem agora em casa, no ensino à distância, o porquê de estarem neste confinamento domiciliário? Vão percebendo, pelo menos, essa realidade? Sim, eles percebem, porque isto realmente é um assunto que é falado em todos os sítios por onde não é dado na televisão, é falado na rádio, foi falado por nós nas escolas, foi explicado. Explicamos que era perigoso, que teríamos que ficar em casa. Eles de certeza que sabem o que têm que ficar. Agora não é fácil aceitar e todos os dias perguntam porquê. E apesar de que gostam de estar em casa com a sua família, não é, com os seus pais, a receber carinho, eu também vejo pelos meus filhos, estão cheios de saudades de voltar à escola e perguntam, por mais que não seja diretamente, eles têm vontade, têm saudade, então dos amigos nem se fala. E é difícil. E não existem indicações certas ou erradas para explicar a pandemia a uma criança, sobretudo as mais pequenas. No entanto, os pais não devem, na sua opinião, não devem manter promessas idealistas, ou seja, deixar que antever que uma garantia de que amanhã poderá ser melhor, amanhã poderá voltar à normalidade. Pois, o amanhã é muito relativo, não é? O amanhã para uma criança de 3 anos é já, talvez para uma criança de 5 já compreende que tem que esperar. É difícil, nós não sabemos, ninguém tem respostas para isso, não é? Temos esperança, eu tenho esperança que voltemos à escola, mas isso acho que é num ideal muito longínquo, porque não parece que seja isso que vai acontecer. E por isso temos que nos adaptar e eles conseguem. As crianças, mais do que nós, são bastante maleáveis e conseguem aceitar o que lhes é dito, o que é regra, o que é imposto. Eles conseguem mais que os adultos. É difícil, mas eles acabam por compreender. E mesmo privados de tantas realidades que conheciam anteriormente, a escola, os amigos, as visitas, as atividades físicas fora da sala de aula, também no exterior, etc. Mesmo privados de tudo isso, por causa de um vírus, por causa de um inimigo que pode fazer mal à saúde, é possível mesmo assim que mantenham a sensação de segurança pelo facto de estarem em casa? Sim, é o que nos dizem, não é? Temos que ficar em casa é que estamos seguros. Mas em casa também temos de lavar as mãos, temos de ter cuidados de higiene e respiratórios, caso se alguém tossir, espirrar, usar o braço, ou usar um lenço de papel, pô-lo no lixo. Temos que ter sempre estes cuidados, porque nós não sabemos até que ponto é que estamos seguros. Ninguém sabe, não é? Ninguém ainda nos veio dizer, olha, assim, se fizeres isto desta forma, não vais ficar doente. Nós só sabemos que temos que prevenir, temos que ter cuidado. E os cuidados que temos que ter são esses agora. Passa pela higiene e pelos cuidados respiratórios, pela etiqueta respiratória, o não espirrar por cima dos outros, o termos esta maior atenção. E são rotinas que realmente servem para a vida toda, não é só agora para a altura desta crise do Covid, não é? São etiquetas que temos que levar para sempre. Eu acho que é importantíssimo explicar às crianças as regras básicas de segurança, de higiene e de etiqueta.
sempre que estamos em convívio com outras pessoas, não devemos espirrar, devemos pôr sempre o bracinho. Isso faz parte do meu dia-a-dia de explicar às crianças, por isso penso... E para os pais encarregados de educação que ainda têm algumas dificuldades, como explicar todo este conteúdo mais científico e traduzi-lo de uma forma simples e eficaz para as crianças? Existem hoje em dia inúmeros recursos, inúmeras ferramentas, muitas delas com downloads gratuitos na internet, várias publicações, livros que surgiram também muito rapidamente por vários autores portugueses. Nós, Cristina Quental, podemos também partilhar alguns desses exemplos, até porque os que vamos referir estão disponíveis e gratuitamente nas redes sociais, em várias plataformas. Por exemplo, um que se intitula Olá, sou um vírus, o primo da gripe e do resfriado, o meu nome é coronavírus. A própria Ordem dos Psicólogos Portugueses já criou algumas ferramentas também online para os adultos saberem como poderão ensinar os filhos nesse sentido. A psicóloga Manuela Molina criou um outro livro, A Minha Avó Tem Coronavírus, centrado aqui na história do António, que percebe que a avó contraiu o vírus numa viagem que fez. Estes são recursos que podem muito bem facilitar a vida aos pais no dia-a-dia, nestes dias de quarentena. Sim, sem dúvida. Através das histórias conseguimos explorar inúmeros assuntos, inúmeros temas, e este é mais estes livros, estes links e essas oportunidades que existem no YouTube também são uma mais-valia. Também tenho um livro para dizer lá para casa que eu acho que também é giro e explica para os mais novos, que é o Nuno Escapa ao Vírus, de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, onde também é um menino que também escapa ao vírus, tal e qual como ao vírus da gripe, neste caso será o vírus do Covid. E até várias unidades de saúde de referência nacional estão a partilhar vídeos nas próprias páginas, informações adaptadas quase em formato de banda desenhada para que as crianças possam perceber, possam ler estas histórias, possam ver estas imagens e mais facilmente percebam esta mensagem. Estes recursos de partilha pública também podem vir a ser alvo de trabalhos pelas próprias educadoras agora neste terceiro período? Sim, claro que sim. E nós recorremos sempre a muitas ferramentas, às histórias, aos livros e agora cada vez mais ao YouTube, porque tem sempre uma canção, sempre que fazemos alguma atividade damos alguma motivação e então pode ser através de uma canção, de uma própria história, chegamos aos temas que queremos abordar. Penso que sim. Uma outra publicação, A Cidade de Todos os Dias, da escritora Sara Santos, que publicou também um texto que fala sobre as mudanças que vivemos no nosso cotidiano, na nossa cidade, na nossa casa. Também conta com a colaboração de 4 ilustradores que ajudam a contar a história através precisamente da ilustração. Este é um livro especial porque também é digital e gratuito, está disponível o download gratuito, porque as crianças poderão colorir estas ilustrações e assim acrescentar um pouco mais à história. Este envolvimento dos mais novos com o desenrolar da história pode ser um meio eficaz para que percebam ainda melhor a mensagem do livro? Sim, acho que é uma ideia giríssima, não conhecia, realmente e até porque ao praticarmos algo, estamos a compreender melhor e a criança, ao colorir estas imagens que fala sobre o próprio vírus, irá compreender com certeza de forma mais concreta. E continua a receber muitos desenhos das crianças que nesta onda de solidariedade também internacional começaram a pintar um arco-íris com essa mensagem de vai ficar tudo bem. Esse pode ser um trabalho de continuidade também no ensino, pela mensagem positiva que lhe está associada? Sim, no meu ponto de vista penso que sim, até já conheço imensa gente que já partilhou via Facebook, lá está. A internet serve para demonstrar tudo o que se faz em casa e tudo o que é bom. Tem muita coisa negativa, mas também neste caso, deste isolamento, a internet está a ser um grande ponto de união, não é? É através dela que nós conseguimos ver tudo e realmente tenho visto imensos pais a fazer esse arco-íris com as crianças de diversas formas, já não é só pela pintura, já vi ser feito em plasticina, já vi com uma junção de legos a tentar fazer as cores do arco-íris. Conseguem fazer atividades didáticas, dinâmicas com esta mensagem tão importante.
importante, que é vai ficar tudo bem, que é o que nós acreditamos que realmente vai acontecer, não é? Mais do que incentivar a leitura e este tipo de publicações que ajudam a esclarecer as crianças sobre o que é o novo coronavírus e qual o impacto e como é que se devem proteger, também estão a ser trabalhados outros recursos pedagógicos. A própria Direção-Geral da Saúde disponibiliza-os na sua página. Por exemplo, um jogo inspirado no tradicional Stop, aqui específico só sobre questões associadas a esta pandemia. É um jogo online que foi construído com muitas das interrogações e dúvidas das crianças. Até que ponto é que os pais podem também partir destes recursos para trabalhar estes temas em família? Em família consegue-se fazer de tudo, desde que haja vontade, não é? Os pais também têm que estar um bocadinho sensibilizados para tal. Às vezes não conseguem chegar a todos os filhos, porque isto é tudo... varia muito do ambiente familiar e da disponibilidade dos pais. Também existe um jogo giríssimo que foi adaptado pelo Monopoly em exercício físico. Também recebi este vídeo muito giro, em que cada casa teria uma atividade para fazer em exercício, porque as crianças também precisam de se mexer. Tem diversas coisas, há diversos materiais que podemos utilizar e diversas ferramentas, por isso eu acho que o que tem que haver mesmo é boa vontade. Tem que haver boa vontade, quer dos pais, encarregados de educação, dos próprios professores ao partilhar as ideias, as atividades e as crianças, pronto, depois conseguem fazer as coisas e conseguem perceber tudo. E através de uma simples pesquisa conseguem-se encontrar várias destas ferramentas que ajudam as crianças a lidar com esta situação inesperada que obrigou todos nós a novas rotinas diárias, a mudanças muito drásticas e repentinas no nosso dia-a-dia. É preciso também ter cuidado com as emoções dos mais pequenos, precisamente a mudança para eles também foi muito repentina e é mais difícil para eles perceberem o que é que virá a seguir. A questão das emoções deve ser muito abordada também no contexto familiar. As emoções são muito difíceis de conseguir se explicar. As emoções sentem-se. E realmente eu vejo pelos vídeos que recebo dos meus meninos, dos meus alunos, que eles estão com muita saudade. E a saudade realmente é algo muito forte. E por mais que nós façamos alguma coisa através de vídeos, atividades, mandar mensagens, não é a mesma coisa. Falta o abraço, falta aquele carinho, falta um beijinho. E isto está a ser privado de todos nós, tanto dos professores como principalmente dos avós. Acho que também custa muito. Aquelas crianças que estavam habituadas a ir ter com eles, a passar algum tempo, agora de momento pode não poderem fazer nada, ficarem fechadas em casa. Isso custa muito, realmente. Mas essas emoções terão de ser também, eles terão de partilhar, para depois o adulto conseguir explicar que também é bom sentir-se triste, como também é bom sentir-se feliz, que ele só se irá sentir triste se alguma vez souber o que é estar feliz. Não é? Então uma criança feliz é normal que esteja triste agora, porque está a viver uma situação completamente diferente, ninguém estava à espera disso. E como trabalha com crianças, certamente que têm esse olhar clínico mais preparado, quais são os sinais que os pais devem ter em atenção para perceber até que ponto é que a criança está emocionalmente fragilizada? Para não ser encarada apenas como uma simples birra, mas como algo que pode ser mais profundo. Pois, a birra é o principal fator, é o principal que se demonstra logo, não é? Mas a irritabilidade, o não querer qualquer coisa, o estar sempre do contra, porque às vezes os pais também querem muito fazer alguma coisa, fazer atividades, propor muitos trabalhos e a criança recusa-se logo, é diferente, a forma com que me estava habituada, as suas rotinas diárias são diferentes, por mais que queiramos ou não, é diferente. E então a forma deles transmitirem passa muito por aí, passa um bocadinho pela sua irritabilidade. As crianças demonstram através do choro, de birras, pode ser até de um comportamento diferente àquele que realmente tinham antes. E mais persistente também? Também. Penso que sim. Por isso é que é importante fazer atividades e sempre que possível apanhar ar.
Digo sempre isso, mesmo que morem em apartamentos, algum sítio, ir à janela, respirar, apanhar ar, fazer jogos de movimento, pôr música, dançar, ajudar os pais nas rotinas diárias de pôr a mesa, atividades culinárias, pintura. Também para expressarem o que estão a sentir, os pais podem solicitar que, se não for possível através de palavras, porque algumas crianças também são mais reservadas, que o possam fazer através de determinados jogos, através de desenhos, por exemplo, para que consigam expor aquilo que sentem a cada momento? Sim, é possível. Isso tudo depende da idade da criança também. Se for as crianças mais novas terão alguma dificuldade em verbalizar, em expressar realmente o que estão a sentir. Se for mais crescida, já vai conseguir, pode ser através de um jogo, através dos livros, lá está. Existem muitos livros com temas relacionados com as emoções, eu tenho medo, estou triste, existem várias coleções diferentes que também podem procurar e pode-se puxar sempre estes temas para a nossa realidade de hoje. E pôr sobretudo aqui a lógica da disciplina positiva, não encarar essa irritabilidade, essa ansiedade, essa constante negação como algo que vai criar problemas no contexto familiar. O mais difícil às vezes é encontrar essas estratégias para, de uma forma camuflada, contrariar esse estado de espírito. Sim, eu acho que torna-se sempre mais difícil para os pais, para os cuidadores, saber agir e saber se estão a fazer corretamente. Todos nós temos medo de errar e a criança está a fazer aquele comportamento para chamar a atenção, para ter alguma atenção, porque se calhar nós estamos em casa, mas se calhar não estamos a ter a atenção necessária ao que queríamos dedicar àquele filho ou à criança que está a exprimir aqueles sentimentos que nós também não estávamos à espera. É tudo uma novidade, são tudo aprendizagens que nós temos que fazer diariamente uns com os outros. Cristina, a quem tal vamos também agora dar oportunidade a alguns açorianos de intervirem neste programa. A primeira que temos a oportunidade de escutar esta tarde acompanha-nos na ilha de São Miguel. Eu consegui apenas perceber que se chama Maria. Maria, claro, muito boa tarde, seja bem-vinda a este programa. Boa tarde, Luís. Qual é a questão que tem para nos colocar esta tarde? Maria Clara, consegue-nos ouvir? Se calhar convinha desligar, baixar o volume da televisão. Não conseguimos ouvir para já a Maria Clara, por isso aproveitamos para entrarmos também em contacto com a Jenny Rodrigues, que nos acompanha no Canadá. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Olá, muito boa tarde, Portugal em direto, a RTP Açores. Sou a Jenny. A questão que eu tenho a dizer é sobre explicar o Covid-19 às crianças. Sabes, as crianças são muito mais rebeldes que nós, são curiosas, a gente tem que dizer a eles para desinfetar as mãos, evitar que elas saem de casa, caminham com a gente quando a gente tiver que fazer algumas compras, evitar que elas venham com a gente. E quando elas já andem descalça, tem que desinfetar os pés e dizer-lhes para lavar as mãos. Neste caso eu tenho uma de 5 anos e eu sei como lidar com isso, porque eu tento avisar a ela, não chega através das pessoas próximas. Quando a gente está próxima de uma pessoa, que a gente deve desviar uns certos metros. E a criança fica mais inserida em casa, sabe que não há escola, não há certas atividades para as crianças, e então elas ficam inseridas em casa e a gente tenta entretê-las do máximo possível para que elas não se sintam aborrecidas, sabes? E quais são as maiores dificuldades que encontra precisamente para lidar com esse aborrecimento que é normal para crianças que estão confinadas tantos dias seguidos? Por exemplo, dificuldades é quando a gente fala e às vezes ela não ouve e tudo, a gente tenta acalmar e tenta explicar a ela, não podes ir agora porque é perigoso e
o facto Covid-19 é muito perigoso. Tanto que para a criança como para a pessoa grande também. A gente deve evitar o máximo. E então as crianças têm um outro pensamento da gente. Têm um pensamento mais refinadas, mais ativas. E então, para lidar com a criança não é fácil. Mas a gente tenta observar tudo e tenta proteger tudo para que nada de mal aconteça. Tem que ser um esforço conjunto. Muito obrigada, Jenny Rodrigues, pela sua participação. Foi um gosto também manter esta ligação com o outro lado do Atlântico e termos esta oportunidade também de estarmos todos juntos desta forma. Muito obrigada. E agora seguimos até ao continente, até à cidade de Cascais. Paula Silva, muito boa tarde, seja bem-vinda. Paula Silva, não sei se consegue ouvir-nos. Olá, boa tarde. Boa tarde, estamos a ouvi-la agora. Olá, boa tarde. Meu nome é Paula Silva. Qual é a questão que tem também para colocar neste programa? A minha questão é como é que nós devemos, quando uma criança está muito ansiosa, como é que nós lidamos com isso? São todas as respostas que as pessoas dizem que as crianças devem fazer desportos, devem estar a ajudar os pais em casa, devem estar a fazer as tarefas da escola, devem estar investidas, mas quando tudo isso não é suficiente para conter uma criança... Paula Silva, nós não estamos a conseguir percebê-la da melhor forma. Não sei se é possível diminuir o volume da televisão ou tentar comunicar um pouco mais alto para conseguirmos perceber melhor também a sua intervenção. Eu vou falar então. Quando, nestes casos da Covid-19... Está a ouvir? Sim, conseguimos percebê-la melhor agora. Quando nestes casos da Covid-19, nesta situação de pandemias ou noutras situações de pandemias que existam, não é? Dizem na televisão que nós temos que lidar com as crianças, estimulá-las a fazer os seus trabalhos de casa, que elas devem ajudar os pais nas tarefas domésticas, que elas devem brincar ao ar livre, no quintal, por exemplo, numa varanda, que elas devem fazer desporto quando os pais vão fazer desporto, dentro daquelas situações em que se podem sair. Mas quando tudo isso, as crianças, depois de estarem habituadas a fazer isso, nestes casos de estarem metidas em casa, em situações de pandemia, quando isso tudo não é suficiente para conter a ansiedade de uma criança, qual é o melhor método para lidar com a ansiedade da criança quando ela já faz essas coisas todas e isso não é o suficiente para lidar com a ansiedade dela, porque ela não percebe porque é que está presa, porque ela não percebe porque é que não pode fazer a sua vida normal. Qual é o melhor método para combater a ansiedade nesse caso, em que a criança já faz isso tudo e isso não é o suficiente para libertá-la da ansiedade? Muito obrigada, Paula Silva, também pela sua participação neste programa. Cristina Quental, a Jenny Rodrigues questionava aqui o facto de as crianças poderem sentir-se mais aborrecidas. Estão em confinamento, estão privadas daquilo que já referimos, muitas atividades, o contacto com o exterior, com os outros. Também a própria redução da atividade física, circunscrita a um espaço mais pequeno, poderá não ser suficiente para descomprimir, para aliviar a tensão causada. Que tipo de exercícios? O que é que podemos fazer com as crianças, mesmo num espaço mais reduzido, com um apartamento ou uma casa mais pequena? Como é que podemos contrariar para que também haja este desgaste de adrenalina e, consequentemente, uma energia mais positiva? Pois, isto lá está, tudo depende das casas. Podemos voltar aos jogos tradicionais, saltar à macaca, por exemplo, brincar às escondidas, com algum cuidado porque estamos dentro de casa, criar obstáculos, percursos dentro da sala, na cozinha, no corredor, pôr umas bolas. Claro que é difícil, nunca vai ser igual como libertar energias no seu dia-a-dia, nas suas atividades, mas nós é que temos que tentar conciliar o que temos em casa com o que a criança quer fazer ou com o que pode fazer. Não é fácil e nem toda a gente tem a mesma disponibilidade, mas
tem que tentar fazer algo para que a criança se mexa, se movimente. Lá está, poderão outra vez utilizar o YouTube, tem imensas, se procurarem atividades, exercícios para crianças, existem inúmeras atividades. Eu estive a fazer com os meus filhos, há umas giríssimas, de mesmo exercício físico, com levantar os braços, abrir as pernas, fechar os movimentos de tesoura, de saltar. Existe imensas atividades. É um desafio também à própria criatividade dos pais encontrarem as respostas para essas dúvidas. E em relação à Paula Silva, que deixou aqui esta questão, que estratégias é que podemos desenvolver para diminuir, de certa forma, a ansiedade? As próprias escolas, muitas delas têm apoio psicológico de um psicólogo. Pode ser também esta ajuda profissional importante neste período mais crítico? Pois, sem dúvida. Eu acho que se a criança já está a ser seguida por um psicólogo, deverá continuar através de telefone, por internet, tem que arranjar a forma mais conveniente, mas eu acho que o mais importante é também conseguir tranquilizar a criança, fazer com que não haja tanta ansiedade, talvez acalmá-la, explicar que vai... Técnicas de relaxamento, por exemplo, talvez, yoga para crianças também existe, também está disponível online. Existem inúmeras atividades, isso tudo depende também da criança, se aceita ver, se aceita perceber, lá está outra vez, ir aos livros para poder explicar isso, explicar que vai ficar tudo bem, que isso é passageiro e que há dias que estamos melhores do que outros, há dias que estamos muito mais tristes, há outros dias que até passa que o dia correu bem e nós estivemos mais mexidos a fazer alguma atividade e que o dia passou no instante. Há dias que o dia leva imenso tempo a passar. E há muitas crianças com medo de chegar à noite, é verdade, e que aquele medo de ter que dormir outra vez, para que dormir? Porque as crianças às vezes não gostam de dormir, muitas delas querem ficar sempre acordadas, ou ganham receios também, ou ganham receios. Para o escuro. Lá está, tem que se tentar tranquilizar, acho que esta é a palavra, temos que tranquilizar, dar segurança e fazer perceber que nós todos estamos a passar por algo que não estávamos à espera. Até porque esta intranquilidade, esta ansiedade persistente poderá gerar conflito entre os outros elementos da família, no caso concreto dos irmãos com idades mais próximas e sobretudo os mais novos, que estão permanentemente juntos, as atividades todas que têm a ser feitas são feitas em conjunto e ao nível da gestão emocional familiar pode causar também aqui alguns problemas, alguns distúrbios, até porque os pais, ou pelo menos os que estão em casa a acompanhar os filhos, têm agora uma disponibilidade muito maior e nem sempre têm as ferramentas necessárias para controlar este desequilíbrio emocional. Sem dúvida, é muito difícil. É realmente bastante difícil e tanto se os pais sejam da área da educação, da saúde, de qualquer... É difícil. É difícil porque não há uma receita, não há nada que se diga assim e assim vai correr bem, não é? Cada caso é um caso, é como digo. E cabe mesmo, tem que saber, tem que haver muita partilha, muito bom senso. Os irmãos mais velhos têm que compreender os irmãos mais novos, porque realmente é difícil. Eles vão querer estar sempre a fazer o que o mais velho está a fazer, vão querer chamar a atenção. Poderemos arranjar um sítio lá em casa, arranjar um sítio diferente para ambas as idades, se conseguirmos, arranjar um sítio onde seja a sala de aula, por exemplo, para um quarto onde o mais velho possa realizar as suas atividades sem ser incomodado pelo mais novo. Sei que isto seria o ideal, que nem sempre é possível, ter um dos encarregados de educação, um dos pais presente para poder ajudar nas atividades, nos trabalhos com este filho, ter outro disponível para ajudar o mais novo que vai querer sempre fazer algo. Por isso temos que criar atividades, criar trabalhos, pode ser massa de moldar com farinha, criar a nossa plasticina caseira, caso não tenham em casa plasticina, dar trabalhos, folhas grandes, cartões, criar com cartões para se exprimirem. E criar é muito importante, usar a imaginação, usar o que tivermos lá em casa. As crianças mais novas podem usar tupperwares para fazer as suas construções, para criar o seu imaginário, para fazer o seu faz de conta. Brincar na cozinha também é muito giro, continuar a utilizar utensílios, ajudar os pais nas tarefas. Temos que estar sempre a fazer algo para que eles se sintam úteis e que estejam a usar o seu dia, porque também é amassador para eles não ter nada que fazer.
Aqui valorizamos também a importância do brincar, do lazer. Já vamos abordar aqui a questão igualmente do ensino à distância para o pré-escolar. Antes, penso que agora vamos conseguir ouvir a participação da Maria Clara, de São Miguel. Boa tarde, novamente. Maria Clara, está a ouvir-nos, estamos também a querer dar-lhe esta oportunidade de intervir neste programa. Qual é a questão que também tem para nos colocar sobre o tema que apresentamos esta tarde? Olha, é o seguinte, eu tinha dito, eu tenho uma filha com um menino de 2 anos em casa. Portanto, trabalha no hotel e ela simplesmente tem em casa. A reguir, como vai-se explicar uma criança de 2 anos com o Covid-19? É impossível. Temos que fazer muita prática, cada um reguir, muita prática. E um menino uma menina com 11 anos. Essa já compreende mais ou menos. E agora eu quero fazer uma pergunta, não é de fora dessa senhora. Mas os pais, quando estão separados, de conselho a conselho, como é que vão se interligar os filhos de uma casa para o outro? Como é que é possível? Muito boa tarde. Muito obrigada também, Maria Clara. Gosto muito do seu programa, gosto muito de ver a Bertinha querida. E que nós tenhamos de saúde à gente todos e cada um se defende a nós próprios. Muito obrigada. Obrigada também a nós pela sua participação neste programa. A Cristina Quental também tem uma filha com esta idade, 2 anos, por isso percebe também essa dificuldade nestas idades específicas de falarmos um pouco sobre a situação. No seu caso concreto, como é que contorna aqui a questão da prematuridade de uma criança? Pois, não é fácil, é verdade, é que não é mesmo fácil. Eu tento dizer à minha menina todos os dias, porque ela pergunta, ela mais que o irmão, que é mais velhinho, já compreende, ela pergunta porquê, porque não pode sair de casa, quer muito ir para o parque, quer ir brincar, andar de balanço, descer de escorrega. E que eram atividades que estava habituada a fazer no seu dia-a-dia. E realmente é muito difícil. Eu estou sempre a dizer que existe um bichinho que não se vê, que mora lá na rua e que nós não podemos ir para a rua. Por isso, não é fácil, eu sei, mas lá está, pode tentar contar uma história, ver imagens, explicar, mostrar mesmo pelo computador as imagens que aparecem do coronavírus, que parece um bichinho com uns tentáculos, umas coisas transformado num monstro, transformado mesmo num monstro, dizer que ele é perigoso, que faz mal e que nós temos que ficar em casa, que em casa é que estamos seguros. Em relação ao ensino à distância, o pré-escolar também já sabemos, as creches, os jardins de infância vão continuar de portas fechadas neste terceiro período. É também um desafio para os próprios educadores de infância terem que fazer este trabalho à distância, mais do que nunca, até pela idade destas crianças, dos 3 até aos 6 anos. Aqui o envolvimento dos pais é fundamental para que possa haver um sucesso pedagógico e escolar. Como é que está a ser feita esta articulação? Nós temos recebido diretrizes da Direção Regional de Educação e realmente eu trabalho na Cooperativa de Ensino Colmeia e nós estamos a fazer vídeos chamadas todos os dias com os nossos pais, mandamos uma planificação com as atividades para aquela semana, recorremos ao uso do manual, porque na nossa instituição nós temos um manual para o pré-escolar e assim torna-se mais fácil o acompanhamento dos encarregados de educação com as crianças. É importante eles verem-nos, eles sentem-se mais tranquilos ao fazer um vídeo, eles também respondem com um vídeo a agradecer, a dizer que estão muito felizes por me terem visto, a mim, depois fazem vídeos entre os amigos. É uma relação diferente, mas é possível agora neste sentido e nós estamos a dar continuidade ao que trabalhávamos, às temáticas já desenvolvidas. Ficou dito que não vão ser dados conteúdos novos, mas sim assimilar melhor as competências dadas até agora
e temos tentado fazer o nosso melhor, porque para nós também é difícil, muito difícil. Nas creches, nos jardins de infância, são manipulados e utilizados muitos materiais didáticos para que as crianças desenvolvam as competências que devem desenvolver nesta faixa etária. Os pais agora em casa têm um pouco também essa missão. É necessário adquirirem determinados materiais para também continuarem esse trabalho, ou estimula-se aqui um pouco a criatividade e o improviso para que consigam também cumprir com estas atividades? Sim, o improviso e a vontade vai ser o mais importante nesta temporada. Como disse, podemos fazer... Penso que toda a gente tem lápis de cor em casa, canetas, folhas ou papelão, caixote, o resto de uma caixa de cereal. Podemos fazer muitas coisas, podemos criar com eles jogos, podemos criar com eles simplesmente um desenho, explicar, podemos transformar, pôr as nossas emoções para o desenho, desenhar um monstro feliz, um monstro triste, ou uma fada feliz, uma fada triste, explicar o porquê de estarmos a sentir assim. Todos os dias poderemos fazer uma reflexão de como é que foi o teu dia. É importante conversarmos uns com os outros, é importante aproveitarmos esse tempo em família e para a família, porque nós se calhar estamos todos em casa, mas cada um está mais ou menos à deriva, para o seu lado. E é importante também agora os filhos sentirem que os pais estão ali e que sabem o que é que eles precisam. E também com as professoras e com as educadoras estão a mandar aquelas atividades. É para eles também fazerem, realizarem com gosto, com vontade, para depois elas também que possam ver. E assim vamos mantendo a nossa rotina diária. E como a educadora de infância também, evidentemente, que está a enfrentar um desafio profissional com esta pandemia, como é que está a preparar este terceiro período, neste regime não presencial? Que atividades, que recursos é que vão ser trabalhados? Quais são as competências neste contexto específico que devem ter prioridade, sobretudo? Pois, as competências e o que nós estamos a trabalhar, nós fazemos equipa em parte pedagógica e nós estamos sempre a conversar umas com as outras. A nossa equipa de educadora, nós somos 6 e estamos sempre todas a conversar umas com as outras e a partilhar ideias e atividades. Nós temos as orientações curriculares de educação para nos seguirmos e temos algumas competências a desenvolver. Como disse, vamos agora só trabalhar o que já foi dado, vamos relembrar competências, não vamos avançar em conteúdos novos, porque nós fazemos de outra forma que os pais se calhar não dão aquela motivação para fazer aquela determinada atividade. Por isso a importância de fazermos esses vídeos, por isso a importância para eles nos verem. Acredito que uma mãe, por melhor que saiba contar uma história, talvez não deixe aquela motivação que a educadora faz e as perguntas que faça para que ele depois possa desenrolar, por exemplo, um desenho, ou que através daquela história possa criar um final para a mesma história, ou criar uma outra história a partir daquela. Pronto, são estratégias que nós, se calhar, temos que os encarregados, que os pais, se calhar, não chegam lá. É ainda muito cedo também para avaliar como é que será o futuro, quais serão as consequências que irão advir deste formato do ensino à distância. Mas, Cristina Quental, os profissionais da educação não temem que o facto de agora as crianças estarem a trabalhar e a estudar com os pais não coloque aqui alguns problemas ao nível da própria disciplina? Não há critérios de assiduidade, porque as atividades vão-se fazendo ao longo do dia. A própria disciplina, os filhos sabem muito bem como contornar as regras impostas em casa com os pais. Isso poderá criar alguns constrangimentos quando a situação estiver normalizada? Pois, sem dúvida. Por isso é que digo que é muito importante criar uma rotina, haver hábitos diários, em que tem que haver tempo para tudo. Tem que haver o tempo do estudo, da realização da atividade, de ouvir um conto, de ouvir uma história, de fazer o desenho. Tem que haver tempo para tudo. Depois haver uma pausa para a criança extravasar, fazer uma brincadeira, um lanchinho, algo. Tem que haver uma rotina como se fosse uma rotina da escola. Depois voltar a retomar alguma atividade, ou ver um bocadinho de televisão, utilizar um tablet, o que acharem. Os pais agora, cada um sabe de si da sua casa, não é? E depois haver o tempo de almoço, retomar uma atividade se for possível, porque depois lá, como digo, os pais também estão a trabalhar e não vão ter essa disponibilidade de criar um horário com essas rotinas iguais às da escola. Mas eu acredito que as crianças depois, ao retomarem a escola, conseguem adaptar-se.
E na medida do possível deve-se tentar manter esta exploração e esta sensibilidade artística com as crianças. Muitas vezes nas artes encontramos formas também de nos exprimirmos. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Por isso digo, é bom, deem lápis, pincéis, tintas, até ao nível da dança, da dança, música, da com expressão música. cultural. É muito divertido fazer uma pintura ao som de música, utilizar uma música mexida, alegre, para ver o próprio dinamismo da pintura é diferente, depois pôr uma mais calma, mais suave. É giro de ver estas diferenciações que existem no próprio desenho de cada criança. Isso é possível fazer com qualquer idade, mesmo terrinhos, com ondas, onde eles já conseguem pegar no lápis e na caneta e tentar fazer as suas garatujas à sua maneira. Mas é giro de ver e depois perguntar o que é que tu fizeste, o que é que está aqui, e a partir daí conversarmos, criarmos uma história, uma rotina diária. E esses materiais, o resultado desse trabalho, depois será alvo de uma avaliação ponderada pelos próprios educadores? Agora, já no caso de educadora, nós não vamos, penso que não vão ser avaliadas essas competências do terceiro período, acho que não vai ter avaliação, segundo o que percebi. Por isso, não há assiduidade, não há, mas nós temos que acreditar que eles estão a fazer alguma coisa. Eu, no meu caso, consigo perceber que os meus meninos estão a trabalhar porque eu recebo o feedback, eu vejo os filmes e as fotografias que os pais me enviam das atividades que eu proponho. Agora, acredito que haja muitos que não façam, mas eu gostaria que fizessem todos, não é? Para o bem de todos, acho que é importante continuarmos algumas rotinas e aprendermos e não esquecermos os conteúdos trabalhados. Uma realidade também nova para as crianças será a telescola. A partir da próxima semana, a RTP Açores terá também este trabalho de estudo em casa, através da antena regional, em que existirão espaços no horário diário especificamente para o pré-escolar, às segundas, às quartas e às sextas-feiras, no período da manhã. Os educadores de diferença estão também a receber algum feedback sobre os conteúdos ou sobre como é que este processo vai decorrer, para que sirva como complemento ao trabalho que estão a desenvolver? Pois nós recebemos as diretrizes a dizer que irá existir a telescola e realmente, as minhas colegas do primeiro ciclo eu sei que vão incluir nas suas planificações. Por isso, nós também temos uma plataforma que é o SGE, onde também tem algumas atividades para as crianças realizarem, mas lá está, essas idades todas precisam de acompanhamento, não conseguem ser autónomas para ir para o computador sozinhas, têm que ter alguém com elas. O pai encarregado de educação tem que estar disponível para utilizar. Realmente a televisão é mais fácil. Os pais não têm de estar ali, não é? Basta pôr no canal e eles conseguem ficar a visualizar sozinhos. Mas é o que eu acho, com as crianças nada deverá ser sozinhos, porque tem que haver uma conversa depois. O que é que aconteceu? Gostaste? O que é que tu percebeste? O que é que foi transmitido? E é esse também o trabalho dos educadores, após estas transmissões, fazer uma avaliação e um feedback dos conteúdos que foram transmitidos na RTP Açores, para se perceber também como é que a mensagem chegou a cada uma das crianças? Penso que sim, será isso que eu vou fazer com os meus alunos, por isso. Deixa a mensagem para os restantes. Vamos também escutar mais uma intervenção esta tarde, neste caso de São Miguel. Cátia Pereira, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Desde já queria mandar um beijinho muito especial à Cristina. E que concordo plenamente com o que ela disse. Realmente eu também sou professora e sou colega da Cristina e concordo com o que ela diz. Realmente é muito difícil agora numa situação dessas, as crianças têm que se adaptar, mas realmente temos de fazer o melhor e tentar fazer o melhor para as nossas crianças, que é o que a Cristina e todos nós temos tentado fazer. Um grande beijinho, Cristina. Estás muito bem e concordo com tudo o que tu disseste. E no seu caso, Cátia Pereira, uma vez que também terá este papel educativo e pedagógico à distância, este desafio já está a ser superado com alguma criatividade por parte dos próprios educadores? Qual é a sua opinião também? Sim. A nossa equipa tem tentado fazer o melhor e eu penso que também todos temos tentado fazer o melhor e a nossa principal preocupação é atenuar a distância entre nós e os alunos, porque em casa nós sabemos que os pais têm uma vida um pouco agitada e fica difícil conciliar, mas acho que temos tentado fazer o nosso melhor e temos recebido muito feedback e o trabalho das educadoras, dos professores tem sido excelente e nesse sentido acho que estamos bem.
Muito obrigada também, Cátia Pereira, pela sua participação neste programa. Cristina Quental, os pais tinham por hábito queixar-se com bastante frequência de que não tinham o tempo necessário para estarem com os filhos. Esta pandemia trouxe de facto o tempo aos pais para estarem em casa, para terem outra disponibilidade. Mas não estando também preparados nesse sentido, esse também pode ser um desafio, saber lidar com esta gestão de tempo, com esta maior disponibilidade, mas terem a noção de que nem sempre têm, se calhar, as competências para gerir estes conflitos? Pois, a disponibilidade, o tempo. Realmente, o ser humano está sempre a queixar. Se não temos tempo para estar com os nossos, é porque não temos tempo. Agora temos tempo e estamos-nos a queixar que temos tempo a mais para estar em casa com os nossos filhos e não sabemos o que é que devemos de fazer. E é realmente muito difícil. Não existe, como estava a dizer, uma receita, não existe com nada específico, nem concreto, nem direto para esta situação. É tudo uma aprendizagem para os pais, para os filhos, para todos. É uma mudança muito grande. E que realmente cabe a nós e cabe ao ser humano, não interessa se é professor, se é pai, cabe ao ser humano conseguir utilizar as suas melhores ferramentas como pessoa para conseguir chegar a tudo, aos filhos, às rotinas, à vida de casa, porque muda tudo. Nós estamos o dia todo, 24 horas sobre 24 horas, na mesma casa. Teremos que fazer as nossas rotinas de vida diária, não é? Temos que fazer o almoço, o jantar, estar com os filhos, preparar as atividades. E agora ser educadores também. Sim, quando eu digo preparar as atividades, também planificar as minhas, ser educadora e depois também ser educadora dos meus filhos. E ser, além de ser a mãe, ser a professora que vai dizer agora não, tens que fazer isso, isso e isso, porque a tua professora também quer ver. E realmente é como digo, é por isso é que eu acho que é muito importante os professores mandarem vídeos, porque assim é a palavra deles que está a ser dita e não a mãe que está a pedir para fazer aquela atividade. Porque eles parece que não... Traz outro grau de responsabilidade, se sim, for diretamente a professora? Sem dúvida. Sem dúvida que sim. Queria aproveitar para mandar um beijinho à Cátia, já agora que me ligou. É a nossa Miss, Cátia é a nossa teacher de inglês lá da nossa escola. Cristina Quental, nós temos falado aqui muito da solução das novas tecnologias com o apoio fundamental neste período de confinamento domiciliário, onde encontramos vários recursos, vários vídeos tutoriais, várias ideias para fazermos em casa. Mas também não será este o momento ideal para olharmos para a experiência do passado? Já fez também aqui referência à questão dos jogos tradicionais, aos jogos de tabuleiro, aos puzzles e, sobretudo, partir de materiais que temos em casa para reinventar. Dar um pouco essa liberdade à imaginação e não ir procurar tudo aquilo que já está feito. Sem dúvida. Uma atividade muito gira e que os meninos gostam muito é de voltar ao passado. Por exemplo, ver fotografias dos pais de quando eram novos. É uma atividade que, se calhar, para nós adultos não tem alguma... mas porquê? Mas para eles é muito importante, muito interessante. Nem todas as crianças, agora falo pela minha filha de 2 anos, sabe que a mãe já foi pequenina um dia, que a mãe também já teve a idade dela. E ela fica muito curiosa e muito feliz quando vê que assim é. E eu acho que é giro. Agora, com as nossas ferramentas, normalmente as nossas fotografias estão todas digitalizadas, mas se calhar ainda temos aqueles álbuns antigos lá em casa. E é bom, vamos recordar, vamos voltar ao passado, vamos contar histórias. E lá está, a história é sempre a base de tudo. Até com as nossas fotografias, com as nossas vivências, com os nossos passados. Fazer-se uma árvore genealógica? Também será uma ideia giríssima, mas aí temos desde o passado ao presente, se calhar um passado não tão longínquo, porque a maioria deles ainda têm os avós, não é? As crianças nesta faixa etária, os que não têm será mais difícil, mas sim, é uma atividade interessante, uma árvore genealógica, sim. Habitualmente ao longo do ano letivo, no caso concreto o pré-escolar, mas também no primeiro ciclo, são assinaladas muitas das efemérides, muitas das datas importantes que marcam o calendário. Deve continuar a manter-se essa rotina pedagógica, mesmo neste terceiro período, assinalando alguns dos dias, das datas que vivemos? Sim, eu acho que é uma ideia muito gira, se calhar, e os pais não têm tanto conhecimento dessas datas. Eu, no meu dia-a-dia, eu uso muito e gosto imenso de comemorar o dia do obrigado, o dia do coração,
existem dias de Dia Mundial do Sorriso, do Beijo, do Abraço, e agora vai vir o Dia Mundial do Livro, agora neste mês de Abril, e eu vou propor uma atividade sobre isto mesmo aos meus pais e aos meus alunos, por isso sim, eu acho Pode ser um ponto de partida também. Um ponto de partida, para quem não souber muito bem o que há de fazer, é um ponto de partida. Eu acho que só nós temos é que não é preciso inventar muito, é preciso pensar e lá estar e ter boa vontade. Temos que ter muita disponibilidade, vontade, porque sem vontade nada se faz. E com vontade conseguimos chegar lá devagarinho. Há dias melhores do que outros, é verdade, mas conseguimos. Também para quem tem mais dificuldade em chegar a algumas dessas soluções, os próprios grupos editoriais portugueses estão a disponibilizar igualmente gratuitamente vários materiais. Por exemplo, fichas para poderem fazer atividades em casa, já o fizeram, por exemplo, no mês de Abril em relação à Páscoa, no mês de Maio aproxima-se o dia da Mãe. Através dessas fichas e dos materiais reciclados, pode também ocupar-se o tempo das crianças da melhor forma e contornar aqui um pouco o número de horas que têm pela frente de não terminar dia. Sim, sem dúvida. Consegue-se fazer muitas atividades. Os educadores podem também partir desses recursos para propor atividades? Sim, nós usamos isso no nosso dia-a-dia, nas nossas planificações, são temáticas das vivências diárias, faz parte do conhecimento do mundo, que é uma área que nós temos de explorar e de trabalhar no nosso dia-a-dia. Por isso, é possível fazer tudo um pouco durante o dia. E depois, se em setembro esperemos que esteja a situação normalizada, que as escolas, as creches, os jardins de infância possam reabrir para o formato de aulas presenciais, habituada a lidar com crianças diariamente, conhecendo também um pouco a psicologia infantil, as crianças que deixou em março serão certamente diferentes daquelas que vai encontrar em setembro? Seremos todos diferentes em setembro, mas oxalá que se passe rápido e que cheguemos todos a setembro com saúde e com uma esperança que tudo vai mudar e que vai ser para melhor, que iremos ter mais cuidados com a nossa higiene e com as nossas rotinas, porque eu acho que, como disse há pouco, esse hábito de lavar as mãos, de ter mais cuidado, é para manter, vai ser para manter sempre. E espero que sim, espero que vou receber. Já tenho umas crianças muito saudosas, eu também já estou, porque já passa muito tempo. E vamos ver, oxalá que chegue setembro rápido. Mas ainda faltam precisamente uns bons meses para que esse reencontro seja possível e as crianças, falta uma experiência própria, solicitam muitas vezes quando é que chega esse dia. Como é que se gera aqui a questão da saudade e da distância temporal para esse momento do reencontro? Pois, lá está. Através dos vídeos que nós fazemos, pode ser sempre uma mais-valia, não é? Acho que todas as crianças poderão contatar com os seus professores e educadores através de um vídeo da internet, se conseguirem, não é? Acho que era uma mais-valia muito grande. E depois, em setembro, eles voltam para nós e nós estamos lá de braços abertos para recebê-los. Oxalá que já se possa abraçar na altura e é isso que posso dizer. As crianças são muito perspicazes e se até algumas semanas atrás lhe diríamos a todas elas de que as redes sociais, as plataformas digitais não eram uma ferramenta válida, não deviam de passar muito tempo, não deviam de cultivar as amizades virtuais. De repente estamos a incentivar exatamente o oposto. Mas também poderá ser esta fase de distanciamento que fará com que no futuro eles percebam melhor que o contacto pessoal, que o encontro físico será muito mais saudável para um crescimento. Sem dúvida. Eu acho que a partir de agora vamos dar mais atenção e mais valores aos outros, aos afetos, à comunicação presencial, ao estar com o outro e saber estar na sua companhia. Porque normalmente às vezes até estamos todos juntos, todos rodeados, mas não estamos com ninguém. Não falta irmos a sítios, a festas, a espaços onde estamos rodeados de imensa gente e no fundo estamos sozinhos. Agora acho que vamos começar a dar mais valor uns aos outros. E as crianças são as primeiras a sentir isso. Quantos numa sala de jardim de infância estranham primeiramente o amiguinho, a professora, o espaço, estão ali como desconfiados do que é que vai acontecer e depois são essas mesmas crianças que nos procuram e que querem mais e que sentem tanta saudade.
E eu penso que por aí já se nota que a presença física é muito importante. Temos focado toda esta conversa nas crianças, que são de facto quem está a precisar de muito apoio neste período, mas nesta reta final, Cristina Quental, e também na qualidade de mãe, nesse papel que desempenha, como é que os pais podem também lidar com esta gestão emocional e como é que podem manter a tranquilidade e a calma para que depois estes valores também os consigam passar para as crianças? Não há receitas milagrosas, não há estratégias infalíveis, mas também como mãe, como é que deve ser o nosso comportamento no dia-a-dia para que aquilo que sentimos possa também passar para os nossos filhos? Dizer sempre que é algo passageiro, que vai passar. Lá está, tranquilizar, passar essa mensagem de, por mais difícil que seja para nós adultos, temos que tranquilizá-los e dizer-lhes que vai ficar tudo bem e que isto é um vírus que está a acontecer, mas que nós vamos conseguir dar cabo dele. Tem que ser assim, com confiança, que vamos conseguir ultrapassar. Muito obrigada, Cristina Quental. Foi um enorme gosto tê-la connosco esta tarde. É também importante esta reflexão partilhada para que muitas dúvidas possam ser colmatadas e que possamos também orientar um pouco os pais neste sentido. Obrigada pela sua presença. Obrigada. Boa tarde. As crianças merecem, de facto, uma atenção especial, sobretudo neste período, porque são as que menos entendem o que se está a passar, mas, por outro lado, e de certa forma, as que mais sofrem com estes dias de confinamento social, porque estão privadas de tudo aquilo que tinham até agora e que, de repente, a realidade mudou. Representam o nosso futuro, mas certamente que o passado que viveram já não vão encontrar nos próximos meses. Obrigada pela sua companhia também desse lado. Nós estamos de regresso amanhã. Fique bem. Boa tarde.